E Bagiscast dessa terça-feira no ar, senhoras e senhores. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o CEO do Metal Nacional, Caio Maranhão. E hoje a gente tem a volta do nosso Metal Heroes. Com quem será, hein, Caio? A gente vai fazer a volta do nosso Metal Heroes aí com a incrível, multitalentosa, uma das melhores vocalistas da humanidade, Tarja Turunen. Mas antes, os reclames do Manu aí pra galera. Não teve bom dia, boa tarde, boa noite. Mas enfim. Se inscreva aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista polêmica com Regis Tadeu, no qual ele vai Polêmica. explicar por que o Angra é uma boy band. Beleza? Então não percam. É isso aí, a gente vai fazer o nosso Metal Heroes, nosso bom e velho Metal Heroes, sobre esta senhorita aqui, a senhora Tarja Soili Susana Turunen Kabuli. Cara, é um trava-língua isso, falar rápido. Tarja Soili Susana Turunen Kabuli. Ela que nasceu no dia 17 de agosto de 1977, tem 44 anos, que é uma das maiores cantoras da história do metal, e provavelmente a maior cantora da história da Finlândia, em termos de fama e tudo mais, e que ficou mundialmente conhecida como a membro fundadora e a vocalista mais querida assim da história do Nightwish. Ela que ficou 9 anos na banda e atualmente segue em carreira solo. Você é fã da Tarja, né, Caio? Eu já fui em show da Tarja já. Eu fui quando ela fez a turnê do What Lies Beneath, no antigo Tom Brasil, que agora é Tokyo Marine Hall, né, aqui em São Paulo. Foi um show bem legal, bem bacana. E daí eu sempre gostei da Tarja porque ela consegue fazer a transição tanto do heavy metal tradicional, do heavy metal mais sinfônico, melódico, para um lado mais operístico. Ela consegue transitar diversos gêneros e estilos musicais com muita desenvoltura. Isso aí. Isso é para poucas cantoras atualmente e ser reconhecida com êxito, né? Pelo trabalho que ela faz. Você falou que ela também tem vários gêneros. Para você ter uma ideia, os ídolos da Tarja na infância, quero ver se vocês acertam, eram cantoras soul, como a Whitney Houston e a Aretha Franklin. Dá para imaginar a Tarja cantando um soul? Eu, hoje, sinceramente, não consigo imaginar isso. E na infância, a família da Tarja achava que ela ia ser uma cantora desse estilo. Mas quando ela foi crescendo, na adolescência, ela se mudou para a cidade de Savonlinna, e ela passou a estudar na Savonlinna Senior Secondary School of Art and Music. E lá ela começou a ter aulas de canto lírico. E aí ela passou a tomar gosto pela coisa e começou a se focar nisso. No ano de 1996, vejam só, ela recebeu o convite de um amigo de classe dela, o amigo Tuomas Holopainen, para cantar num projeto acústico dele que ele estava desenvolvendo. E assim surgia a banda Nightwish. Nightwish é o nome da demo que eles gravaram. O primeiro disco da banda se chama Angels Fall First, e ele é lançado já em 1997 e ele já começa fazendo bastante barulho na Finlândia. Sim. O single The Carpenter chega no 7º lugar nas paradas finlandesas, por exemplo, para um disco de estreia. Eu acho que isso é gigante, cara. O que você acha desse disco, cara? É um disco bem legal, mostra a banda começando, né, já no estilo bem peculiar, se bem que tinha muito mais influências de folk, né, principalmente do metal sinfônico, mas já dava para ver muito do que a banda ia demonstrar nos anos seguintes. É isso aí. E a banda ela não para. Na sequência, em 98, já sai o segundo disco da banda, que é um disco bem mais conhecido já do público, que é o
Oceanborn. O Oceanborn, como eu disse, ele é lançado em 1998, então o Nightwish e a Atari ganham uma projeção já internacional. Enquanto na Finlândia, o single Sacrament of Wilderness chega no topo das paradas. No segundo disco, os caras já chegam no topo das paradas no país nativo, no país natal. Então a banda começou a chamar a atenção de bandas maiores da época, como a banda Rage, por exemplo, que convidou o Nightwish para abrir uma série de shows que eles fariam na Europa em 1999. O Oceanborn, ele é já uma guinada mais pro metal, né, Caio? Sim, com certeza. Tem músicas que são carros-chefes da banda até hoje, como Stargazers, Sacrament of the Wilderness, Passion and the Opera, e outras músicas. Por exemplo, aqui no Brasil, a bônus foi a Night Quest. E tem já um trabalho bem mais desenvolvido, né? É um disco mais obscuro da banda, mas ainda assim teve muito sucesso, tanto que o portal Loudwire, em 2017, elegeu como o 10º melhor disco de power metal de todos os tempos, que é um reconhecimento incrível para a banda. Não, vai ter reconhecimento mesmo. Só que a banda não parava por aí, ela estava produzindo sem parar. Em 98 ela lança o disco, em 99 ela faz aquela turnê com Rage. Em 2000 ela lança o famosíssimo Wishmaster, Sim. que já estreia em primeiro lugar nas paradas finlandesas, ou seja, é uma ascensão meteórica na Finlândia, né? Sim. O disco ele é um sucesso de vendas e permite o Nightwish a fazer a sua primeira turnê mundial, passando por vários países, incluindo o Brasil. Sim. E foi nessa turnê do Wishmaster que a Tária conheceu o que viria a ser seu esposo, né? Que ajuda hoje ela na carreira e tudo mais, né? E além disso, o disco, né? Ele conta com clássicos como Wishmaster, você tem Wanderlust, como Cover Me, que é uma música que eu gosto bastante, e já apareceu em paradas de outros países, além da Finlândia, como na Alemanha e na França. Então, já tinha um reconhecimento maior aí. Isso, na turnê da América Latina ela conhece o Marcelo Cabuli, começa a namorar com ele já. E nessa turnê o Nightwish grava o seu primeiro DVD, que é o From Wish to Eternity, em 2001. Que é um DVD, cara, eu acho bem legal, assim, que é um show mais pequeno, bem cruzona em comparação ao End of an Era, por exemplo. Uma produção muito mais crua, mas dá para sentir bem a energia do lugar, eu acho bem legal. E a performance da banda é muito boa. Eu gosto bastante desse live. Em 2002, a banda, se havia alguma dúvida se a banda era para ficar ou não, em 2002 eles lançam o Century Child, e na Finlândia o Century Child ganha disco de ouro em 2 horas. Vocês terem ideia do fenômeno que a banda foi na Finlândia, que a banda é ainda, né? O Nightwish ele inicia então a Road of the Century Tour, que passa pela América Latina de novo, tem 6 apresentações no Brasil, além de vários shows na Europa, e a primeira apresentação da banda nos Estados Unidos em 2003. Em 2003 também, a banda ela lança o seu segundo CD, o seu segundo DVD chamado End of Innocence. O que você acha do Century Child, cara? Century Child, novamente, tem faixas bem bacanas. Eu não acho ele melhor que o Oceanborn, entendeu? Ou que o Wishmaster, mas ele tem faixas bem legais. Ele tem uma regravação aqui que depois ficou clássica do The Phantom of the Opera, né? Que é o cover da música do espetáculo teatral. Você tem Bless the Child, você tem Stay in the Dreamer, Beauty of the Beast, que são faixas bem bacanas aí. Beauty of the Beast é um épico, né? Que é bem legal, de 10 minutos e tudo mais. E o disco ele chega em 5º lugar nas paradas da Alemanha, 15º lugar na Áustria, 19º na Noruega, na França, na Holanda, República Tcheca, Suécia e Suíça. Então a banda já estava evoluindo cada vez mais. Você vê que o legal do Nightwish é que cada disco supera o anterior, né? Em termos de sucesso, não em termos de gosto.
Você pode falar que você não gosta tanto do Century Child quanto do Wishmaster, mas é inegável que o Century Child é um avanço no sucesso da banda em relação ao Wishmaster e ao Oceanborn. E aí, depois do Century Child, a banda ela já estava gigante, e o Nightwish era uma banda mundialmente famosa, assim como a Tária. E o líder do Nightwish, o Tuomas, ele resolveu gastar uma puta grana no disco seguinte da banda. E ele chamou ninguém menos do que a Orquestra Filarmônica de Londres para gravar as orquestras do disco, do disco Once, que viria a ser lançado naquele ano. E em 2003, no caso, em 2003 também a Tária ela se casa com o Marcelo Cabuli, e isso ele meio que vai ser o estopim para o que vai acontecer mais na frente. Mas por enquanto a gente vai falar sobre este disco aqui, que, cara, esse disco é o auge da banda. Eu acho que até hoje o Nightwish não conseguiu superar as vendas que atingiu no Once, foi 2 milhões, mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio, 2 milhões e meio de cópias vendidas. Para vocês terem uma ideia, aquele disco foi o disco finlandês mais caro da história até o momento, superado só pelo Dark Passion Play, também, do Nightwish. E o Once ele foi um marco na carreira da banda e da Tária, além de ter vendido mais de 2 milhões de cópias ao redor do mundo, teve, assim, verdadeiros hits do metal, como Wish I Had an Angel e essa da imagem, esse clipe da imagem, que é Nemo. Sim. A banda ela começa o Once Upon a Tour, que teve mais de 130 shows. 130 shows. E aí no Natal de 2004, eu vou só terminar essa parte aqui, eu já volto para o Caio fazer os comentários sobre o Once, que vale muito a pena ser mais dissecado. No final do ano de 2004, a Tarja ela lança um EP natalino, o que a gente sabe disso, que é esse EP aqui, e que, assim, vende como água, é um fenômeno de vendas, e aí já começa a acender aquela luzinha, será que a Tária se daria bem como artista solo? Mas a gente fala sobre isso mais na frente. Voltando para o Once, seus comentários, senhor Caio Maranhão. Um disco incrível, né? Como você falou, tem Wish I Had an Angel, tem Nemo, tem Planet Hell, tem Ghost Love Scorn, Higher Than Hope, são músicas bem legais. E o disco ele ficou em primeiro lugar em 6 países, né? Fora ficou em 13º lugar no ranking geral mundial, no top 40 mundial, no ano de 2004. Ele ficou em primeiro lugar na Alemanha, na Eslováquia, nos 100 maiores discos europeus, na Finlândia, na Grécia e na Noruega. Então, foi um feito enorme. Cara, eu não sei se eu falei que foi lançado em 2003, se eu falei em 2003, me perdoem. O disco foi lançado em 2004. Perdão, errata. Cara, no top 10 da MTV Brasil, o Nemo estava direto, e a própria Wish I Had an Angel. Então a gente pode falar que foi um sucesso mundial, sim, cara. Foi um sucesso mundial. E o maior sucesso da banda tem esse clipe de Nemo. E aí a Tária lança esse EP, que é um EP natalino, e que faz um puta sucesso. E a partir daí começou a se cogitar o lançamento da Tária com um artista solo, principalmente pelo seu marido, que é um empresário, um produtor, né? Antes que a Tária pudesse decidir, o patrão decidiu por ela. Fez ela passar no RH e no último show da tour do disco Once Upon a Tour, o show realizado em outubro de 2015, e um show que inclusive marcou a gravação do DVD mega produzido End of an Era, o Tuomas, a banda, chegou na Tária no final do show, entregou uma carta para ela e pediu para ela ler quando chegasse em casa, no dia seguinte. E assim ela foi demitida da banda, bicho. Cara, pensa numa demissão cruel. O que você achou dessa demissão, cara, em primeiro lugar? Se eu fosse falar, eu acho
tudo que eu penso, né? Mas vou resumir que foi bem cretina por parte da banda em si, principalmente do Thomas, que é o líder, de fato, né? Foi muito cretina e muito deselegante, tanto que, embora a banda tenha sua base de fãs fiéis, ela nunca chegou aos patamares que tinha quando a Tária estava lá, entendeu? E eu acho que isso foi muito por conta de egoísmo, porque não era aparente brigas entre banda e Tária. Então, quando houve a separação, acho que os dois lados perderam e perderam feio. Tá, vamos falar um pouquinho sobre a demissão da Tária. Mas eu acho que é até o caso, cara. A gente já pintou uma ideia de quadro nome. Demissões polêmicas do rock e do metal. O que você acha de a gente fazer um quadro sobre isso e dissecar demissões polêmicas? Porque essa demissão da Tária, ela rende um vídeo à parte. Comentem aí o que vocês acham. A gente faz um vídeo só para falar sobre a demissão da Tária. A gente já vai falar os nossos 2 centavos a respeito disso agora. Mas o que vocês acham da gente dar uma dissecada maior? Inclusive, ler a carta na íntegra que o Nightwish postou no dia seguinte do show. Eles postaram a carta da demissão dela no site da banda, que eu achei bem cretino da parte dos caras. Mas comente aí o que vocês acham, se vocês acham legal ou não. Eu achei bem cruel. Mas eles tiveram as razões deles para decidir por isso. Né? Eles alegaram que a Tária queria cancelar show já sold out, porque ela tinha que fazer ensaio para a carreira solo dela, ou porque ela queria sair com os amigos para ir no cinema, e que ela não queria mais viajar junto da banda, ela queria viajar junto com o marido, e que ela já tinha falado em viagens para o próprio Thomas que ela não precisava mais do Nightwish. Então tem toda uma história aí que eu acho que vale bastante a gente dissecar a fundo. Eu concordo que foi sacana e foi tacanha a maneira como eles fizeram isso. Porque eu acho que o Thomas, assim, eu posso estar fazendo um julgamento premeditado, mas ele não parece ser o tipo de cara que gosta de perder, saca? Então, na iminência de ver a Tária se lançando como artista solo, ele falou, tá bom, você vai se lançar artista solo, mas quem vai dar a última palavra a respeito disso não vai ser você, seremos nós. Você não vai sair por cima pisando na banda e com a sua carreira solo enaltecida e deixando a banda atrás. Você vai sair daqui pro RH, minha filha. E aí ele foi lá e demitiu a mulher de uma maneira bem chata, e que ele repetiu, não dessa maneira, mas a demissão da Anete foi algo igualmente desagradável. Mas eu acho que as razões dessa demissão da Tária são bem debatíveis, cara. Sim. Inclusive a parte que eles culpam o marido, o Kabuli da Tária, de ter mudado a mentalidade da Tária. Eles falam, a garota que a gente conheceu não é mais a que a gente conhece hoje, que pauta tudo por dinheiro, não sei o quê, que sempre que agora quer ganhar mais do que a gente nos shows. Eles falam isso na carta de demissão. Então, acho que vale a pena a gente fazer um vídeo. Comente aí, por favor, o que vocês acham. Mais algum comentário para fazer a respeito da demissão? Não, acho que no futuro a gente fazendo um vídeo aí, inclusive da própria NET também, que foi uma coisa bem sacana. Boa. Então, vamos fazer. Vocês queiram ou não, mas comentei. Espero que vocês gostem, aprovem a ideia. Assim, a ideia da Tária se lançar como artista solo é tão real que o show do Angel of an Era foi em outubro de 2005. Em novembro de 2005, ela lança o seu primeiro disco solo. Muita gente fala, nossa, primeiro disco solo. Sim, primeiro disco solo. Que é um disco natalino. Porque ela havia lançado um EP natalino que foi um mega sucesso. E ela lança um disco full length natalino em 2005. Que também faz um baita de um sucesso. Um mês depois de ser demitida do Nightwish, a Tária já estava fazendo shows com a sua banda solo. Então, sim, eu repito isso. Eu acho que já estava tudo certo para a Tária sair da banda e o Thomas não quis que a última palavra fosse dada por ele. Essa é a minha opinião, é meu achismo, tá? Sim. Mas a gente comenta no nosso vídeo sobre isso.
Em breve, aguardem. Seguindo aqui. Em maio do ano seguinte, ou seja, 2006, ela começa a gravar o seu primeiro disco solo, que sairia em 2007. Eu estou falando, obviamente, do disco My Winter Storm. Você gosta desse disco, né, Caio? Então, esse disco, ele é legal algumas coisas, mas eu acho que a Atari aí começou meio com o pé esquerdo, né? Isso que o disco, ele teve a produção do Hans Zimmer, que ganhou o Oscar Dele. com a trilha sonora do Rei Leão, de outro, já foi indicado uma porrada de vezes, e o disco, assim, pela expectativa que estava, por ter sido lançado por uma gravadora enorme, né? Duas, na verdade, a Universal e a Vertigo Records, ele não teve o sucesso que o pessoal esperava. E tem uma música bem interessante, que fala bem da época que ela estava vivendo, que foi, na verdade, o maior sucesso, que é o I Walk Alone, que fez um sucesso. A regravação de Poison, do Alice Cooper, também teve sucesso também. E nesse disco, né, teve a participação do Kiko Loureiro, tocando violão em Calling Grace. Então, tem essas pequenas Curiosidades. informações do disco. Cara, eu não sei quais foram os números de vendas, mas eu acho que foi um baita sucesso. A Walk Alone foi bem nas paradas, inclusive aqui no Brasil, de novo, era uma outra música que volta e meia aparecia nos top 10 da vida, não tanto quanto Nemo ou Wish I Had an Angel, mas fez o seu sucesso. E na turnê do My Winter Storm, ela teve o acompanhamento de músicos como Mike Terrana e o já citado Kiko Loureiro. Então era uma banda de respeito, assim, né? Sim. E o Doug Wimbish, do Living Colour. Living Colour. Ela fez uma turnê mundial com apresentações no Brasil. E depois disso, no começo de 2009, ela anuncia o nome do seu próximo disco, que é o What Lies Beneath. Disco What Lies Beneath, que seria lançado em setembro de 2010, momento no qual a Tarja já estava em divulgação do disco, e em abril de 2011 ela passaria pela América Latina para divulgar esse disco. O que você acha dele, Caio? Aí eu já achei que deu uma pisada de bola. Eu já não gosto muito desse disco, não, para ser bem sincero. Ah, você não curte? Não, esse aqui em específico, não. Então, para piorar a situação, em 2011, como se não bastasse o mico de lançar o What Lies Beneath, ela paga um outro miquinho, cara, que é... Ah, meus amigos, nem só de glória vive Tarja Turunen. Ela participou do fatídico e trágico show que o Angra fez no Rock in Rio. Péssimo show. Inclusive, ela errou a entrada de Phantom of the Opera, teve que voltar, não estava conseguindo se escutar. Foi uma tragédia, foi um negócio muito triste. E eu achei bem fofa a maneira como ela falou com a plateia. Ela soube lidar bem com a situação. Eu acho que é isso. Eu não sou um grande fã da Tária. Eu gosto mais do The Winter Storm do que do What Lies Beneath, mas eu ouvi muito pouco, assim, Eu sigo o relator, cara, eu confio na sua opinião. A Tária, ela finaliza a tour do segundo disco em abril de 2012, gravando um DVD chamado Live in Rosário. Este DVD aqui, desse show. Live in Rosário, que seria lançado em agosto daquele ano. Também em agosto de 2012, ela posta uma foto no seu Facebook segurando um bebê. E depois ela posta uma foto ao lado de um carrinho de bebê. E aí muito começa a se cogitar que talvez o bebê fosse dela. E pouco tempo depois, a assessoria da cantora confirma que havia nascido a Naomi, a pequena e lindíssima Naomi, fruto do casamento da Tária com o Marcelo Cabuli. Eles mantiveram a gravidez em sigilo e só divulgaram depois do nascimento.
Na sequência do nascimento da filha, a Atari ela começa a gravar o seu próximo disco, que é o disco chamado Colors in the Dark. Vamos lá. Esse disco é Sim. lançado em agosto de 2013. E, cara, eu lembro que esse disco fez um certo barulho quando saiu, embora eu não tenha acompanhado. O que você acha dele, Caio? É, eu acho que ele é um disco melhor que o anterior, entendeu? Só que perdeu muito, né, de público. Também teve a troca de gravadora, ela foi para Edel Music, que não é uma gravadora tão grande igual a Universal, né? Nem Mas compara, ainda né? assim teve uma boa repercussão, chegou em posição 25 das paradas dos Estados Unidos de hard rock, quinto lugar nas paradas russas, quinto lugar na parada finlandesa, sexto lugar na parada alemã. Então, teve um certo sucesso. Teve até música que foi regravada do Peter Gabriel, que é Darkness, Uhum. ficou bem legal. E foi o primeiro disco assim que foi a produção total da Tária. O Atlas Beneath ela já tinha coproduzido o disco, mas foi nesse aqui que ela fez toda a produção do disco em si. É isso aí. Na sequência, ela lança o disco chamado Ave Maria en Plein Air, que é um disco numa pegada mais clássica, que mostra um background mais clássico da Tária. Ela lança em 2015 e é um disco com versões da música Ave Maria, né, Caio? Sim, Ave Maria não tem só uma versão, né? Tem É, diversas versões e ela pegou todas as versões isso. existentes e fez a gravação só de Ave Maria e ficou bem legal. Teve um certo. É legal ver o set o playlist da Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. É, As faixas. sim, sim. Mas teve uma boa repercussão. Teve. Esse tipo de música na Finlândia faz bastante sucesso, principalmente na Finlândia e nos países Sim. nórdicos, na Europa. Esse tipo de material da Atari ele é muito bem aceito. No ano seguinte, em 2006, ela lança o disco The Shadow Self. 2016. Isso, 2016. Seus comentários. Então, aqui tem algumas faixas que são legais, tem No Bitter End, Love to Hate, Innocence, que são faixas bacanas. Eu já é um disco um pouquinho mais orientado para o metal sinfônico, nos outros tinha ah, algumas alguma mistura de música clássica, tudo mais aqui está mais condensado. Teve algumas participações da, da Alicia White Gus e teve até cover do Muse com a música Supremacy. Uhum. E durante essa época também, música que até não saiu no álbum, mas que ficou bem bacana ao meu ver, foi um cover que ela fez da música Goldfinger, do tema do disco do James Bond, que também ficou legal. É isso aí. Na sequência, em 2017, ou seja, ela lança o Ave Maria em 2015, o The Shadow Self em 2016, e em 2017 ela lança mais um disco natalino, que é este aqui, From the Spirits and Ghosts. Sim. Você chegou a escutar ele? Não, esse eu já não cheguei a ouvir, não. Eu também não. Bom, quem escutou aí, deixa seus comentários. Porque é disco natalino, né, mano? Papai Noel não existe. Brincadeira, gente, existe sim. E em 2019, ela lança, agora sim, o ótimo disco, na minha opinião, In The Raw. É o Sim. único disco da Tária que eu realmente ouço e falo, cara, esse disco é muito bom. O que você acha dele? Sim, esse disco, para mim, da carreira solo dela, é um dos melhores, entendeu? Aqui que ela conseguiu reunir um time de peso para ajudar ela, principalmente na questão de gravação.
das partes, por exemplo, teve participação da Cristina Scabbia, tem do Born Street, do Soilwork, tem o Doug Wimbish, do Living Color, tem o Carlinhos Brown. Então, é um trabalho que foi feito com muito esmero. Porém, como nem tudo é feito de flores na vida, quando estava no meio da pandemia desse disco, né, chegou a pandemia aí para todo mundo, né, inclusive para a Tária, que teve que postergar os shows dessa turnê. Inclusive, ela faz um show em Praga que foi registrado, chamado A Night to Remember. Inclusive, esse show contou com várias participações. Dentre essas participações, a do Rafael Bittencourt, que tocou nesse show. Só que a pandemia acabou com os planos de lançamento. Eu não sei que fim levou. Não sei se já foi lançado, honestamente. Não sei se tem planos de ser lançado. Mas o Rafael Bittencourt tocou nesse show. A pandemia chegou, acabou com os planos de continuar fazendo shows para divulgar esse ótimo disco. Inclusive, eu recomendo que todo mundo ouça, que eu acho muito bom. E agora, com a pandemia amenizando, né? Os shows voltaram e recentemente a Tária ela voltou a tocar no Brasil, fazendo o show com o Xamã, fazendo algumas outras datas, né? Produção da Top Link, mas com destaque para o show que ela fez com o Xamã recentemente. E no show ela mostrou que ela tá em forma e tá com a voz em dia, 44 anos, mas tá mandando benzaço ainda no palco. O que você acha? Sim, a Tária, na verdade, a voz dela melhorou muito, né, do primeiro trabalho. Para hoje em dia ela tem um domínio de canto absurdo, uma técnica irreparável. O trabalho que ela faz vocal é espetacular e ela vai se manter assim por muito tempo, porque ela é uma vocalista que cuida muito bem da voz e todo o trabalho que ela faz é justamente para preservar isso o maior tempo possível. Eu fico com os comentários do André Matos, do saudoso maestro, que diz que o auge dos cantores eruditos e clássicos vem aos 50 anos. Então, como a Tária está com 44, ela ainda nem chegou no auge. Ela vai chegar ainda, né? Porque ela cuida muito bem da voz, como você bem falou. E eu acho que esse foi o nosso resumo da nossa heroína de hoje, a Tária Turunen. Eu confesso que eu não sou um grande fã do Nightwish e também não sou um grande fã da carreira da Tária, mas é inegável o talento que essa mulher tem, a voz que ela tem, talentosíssima. Ela já foi chamada, acho que inclusive, de a voz da Finlândia pela primeira-dama finlandesa, algo assim, algo do tipo. Isso para vocês verem como ela é tipo, sei lá, o que a Ivete Sangalo é aqui, a Tária é na Finlândia. Sim. A Doro Pesch já chamou ela de rainha do heavy metal. Sim, cara, acho que o Ozzy, a Sharon Osbourne, que já elogiaram ela. Assim, a mulher tem moral pra cacete, né? Tem moral. Inclusive, participou do show do Rock in Rio de 2001. Quer mais moral que isso? E participou de outros shows do Angra, né? Como a gravação do DVD do Angels Cry. Ela cantou Wuthering Heights, cantou Stand Away. Ela cantou Stand Away. Com o Fábio Lione. Eu gostei muito dessa versão da operística, né? O Lione mandou muito bem, inclusive. Cara, uma grande cantora. Espero que a gente tenha feito um resumo à altura de Tária Turunen, mas é só um negócio mais introdutório. Vocês que são fã da carreira da artista, a gente deixou de falar de alguns EPs, um ou outro lançamento, mas a gente pegou por alto os principais lançamentos de estúdio da cantora. Então comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. E sexta-feira não percam a entrevista que rolou com Regis Tadeu. O Angra é uma boy band, ele vai explicar por quê. Não percam. Falou.